Oi pessoal, um tempinho atrás eu prometi aqui no canal que eu começaria a comentar também livros, não só histórias em quadrinhos. O tema do canal é história em quadrinho, vai continuar sendo, mas eu senti esse desejo de comentar outras leituras. Para isso eu criei essa coluna, que batizei temporariamente de Literapapo, e nela eu vou falar de leituras que não são histórias em quadrinhos. Essa coluna ela não vai ter uma periodicidade definida por enquanto. Eu até queria, mas eu não tenho noção de quanto tempo que eu vou gastar para fazer esses vídeos. Né? A leitura desses livros demora mais do que a média das histórias em quadrinho. Mas com o tempo eu acerto isso. Por enquanto vou fazendo conforme for dando. Colocar assim. E esse vídeo, ele já era para ter saído tem um tempinho, mas eu tive um problema com ele, a gravação ficou ruim, tentei acertar, não consegui, então tive que gravar de novo, mas tá aí, tá feito, né? Para inaugurar a sessão, eu escolhi esse livro aqui, Nós, do russo Yevgeny Zamyatin. Esse livro foi lançado aqui no Brasil pela editora Aleph ano passado, em 2017, e logo quando eu soube dele, eu quis ler. Na verdade, eu quis pegar esse livro para ler e depois que eu li, eu quis falar bastante sobre ele. Né? Ele foi vendido aqui no Brasil como a primeira distopia. Depois a gente vai ver que essa tese é, no mínimo, polêmica. Né? Bom, mas ele saiu ano passado, demorei um pouco para ler, porque nos últimos anos, nos últimos 2 anos em especial, foram os anos que eu mais li na minha vida, mas eu não estava conseguindo ler o que eu queria, assim, ler só por gosto. Estava terminando minha pesquisa de doutorado, então tinha que ler aquilo que eu devia, embora eu goste daquilo que eu estava pesquisando. Ficção científica, por exemplo, que é uma paixão, ficou de lado. Inclusive tem um monte de livro aqui que está acumulado, que estou tentando tirar o atraso agora. Vamos ver com um pouquinho mais de tempo agora se eu consigo. De todo modo, nesse novo contexto que o tempo está um pouquinho menos apertado, Nós foi uma prioridade. Como eu falei, foi vendido aqui no Brasil como a primeira distopia e essa tese é, no mínimo, polêmica. Por que que ela é polêmica? Porque uma distopia, de modo crasso, é uma sociedade terrível, uma sociedade onde tudo deu errado. E é comum que tais sociedades na literatura elas sejam ambientadas no futuro ou em outro planeta. E como é que os escritores criam essa sociedade? Eles olham para o presente, ou seja, as distopias elas estão falando sobre o presente, não meramente sobre o futuro. Pegam elementos do presente, exageram, ou dão um desenvolvimento totalmente lógico e criam essa ambientação. Como se eles dissessem, olha, se nós continuarmos do jeito que nós estamos, vai dar nisso. Mais ou menos essa é a estrutura de criação de uma distopia. E uma rápida pesquisa na internet mesmo dá para a gente perceber que há livros anteriores a nós que se enquadram nessa definição de distopia. Né? Acontece que, vamos lá, então o título de primeira distopia é despropositado? Ao meu ver, não. Se a gente entender como o primeiro livro de certo tipo de distopia, que nós podemos chamar de distopia totalitária, que é uma distopia na qual nós vemos uma hipertrofia do Estado e uma atrofia da individualidade. Vamos lá. Nós foi escrito por um russo que vivia na Rússia. Só que a primeira edição dele, publicada em 1924, não saiu na Rússia. Ela sai em inglês, a primeira edição dela. Né? Ela não sai nem no idioma, assim. Ela sai no contexto anglófono. Bom, por que isso? Né? Como uma nota dos editores diz, Nós foi considerado ideologicamente indesejável na Rússia stalinista. Ou seja, isso aqui não era bem visto pelo contexto ideológico da Rússia daquele momento. Né? O autor, o Zamyatin, ele teve diversos problemas. Inclusive, ele foi proibido de publicar na sua pátria e ele pediu para que sua pena fosse transmutada, em vez da proibição de publicar, em exílio dele e da esposa. E é um acerto da edição em português, essa edição, que ela traz a carta do Yevgeny Zamyatin ao Stalin pedindo essa comutação da pena. Essa carta é muito legal. E os problemas dele não foram só por causa de Nós, não. Tem outros livros que também foram ideologicamente indesejáveis. Mas do que fala Nós? De um mundo futuro onde menos de 1% da população mundial sobreviveu. E essa população ela vive em uma sociedade onde a individualidade e a privacidade foram praticamente banidos, reprimidos. Você tem noção? As pessoas têm apenas 1 hora por dia
que é delas. Elas chamam de hora pessoal. Nesse momento, as cortinas podem ser baixadas, né? Porque as escadas são feitas de vidro, ou seja, todo mundo vê o que todo mundo está fazendo. Há uma tábua das horas dada pelo Estado, na qual o horário, a vida das pessoas é regulada. Inclusive, a vida sexual é regulamentada. A pessoa tem um talãozinho na qual que ela apresenta para a pessoa que ela deseja e ela tem permissão de ter relações sexuais tal ou tal dia. Né? O culto ao Estado substituiu todas as religiões, há uma forte manipulação das notícias, isso aparece aqui. Há uma liturgia para a morte dos dissidentes, quando vão matar alguém que é contra o Estado, há um feriado e esse dissidente é executado em praça pública, numa espécie de celebração na qual o benfeitor, que é o líder supremo desse Estado único, está presente. É um negócio bem construído, ao meu ver. E nesse mundo vive D503. E não há mais nomes também, para dizer isso. As pessoas são conhecidas a si mesmas, são conhecidas por números, elas se referem a si mesmas como números. E D503 é um número devotado ao Estado, é um matemático, construtor da Integral, que é uma nave espacial que vai levar a mensagem do Estado único para supostos alienígenas que ainda vivem na ignorância. E o livro ele é contado do ponto de vista desse personagem. O narrador é o D503. Cada capítulo consiste em anotações dele que seriam enviadas aos alienígenas, que seriam colocadas na nave. Né? E esse é um recurso narrativo interessante, porque o texto ele começa com uma propaganda de alguém que vive no Estado único e que julga a liberdade um absurdo, e que vai justificando diversas coisas, dizendo que quem pensa diferente daquilo ainda está num estado anterior de civilização. Como é que as pessoas podem gostar da liberdade? Só que é o seguinte, com o passar das páginas, isso aqui vai deixando de ser um texto propagandístico e se tornando uma espécie de diário, onde ele reflete sobre a condição dele e faz confidências. O D503 ele conta aqui como foi a queda dele da situação de um número respeitável a um criminoso que praticamente conspira contra o Estado único. Ele se apaixona por uma mulher que é membro de um movimento revolucionário. E a forma como essa relação entre ele e essa mulher é desenvolvida e a mudança do D503, elas podiam ser bem melhor trabalhadas. Tem que dizer isso do livro. Né? Elas, assim, funciona como recurso narrativo para fazer a transição de uma situação estável para uma situação não estável. Mas o romancista mais talentoso desenvolveria melhor esses pontos, desenvolveria melhor a personalidade dele, a motivação. O Zamiatin ele acaba sendo melhor na construção de ideias do que na própria elaboração dos personagens. De todo modo, ele cria uma atmosfera que é interessante, é verossímil, é crível. Ele tece críticas a certa concepção de Estado, a idolatria dos sistemas e dos líderes, esse benfeitor, por exemplo, que é o chefe máximo. E toda a ideia por trás da estrutura do Estado único, que é o nome dessa sociedade dado no livro, é que a liberdade é inimiga da felicidade. Ou seja, para fazer os homens felizes, nós temos que fazê-los não livres. E o bem do todo, matematicamente pensado, ou seja, quando a gente olha o todo e todo mundo, né, e pensa, matematicamente esse bem justifica qualquer ação contra o indivíduo. Mas aquele indivíduo vai sofrer muito, a injustiça com ele. Não, mas isso está no bem do todo. Bom, o que é um diante de milhões, né? E é interessante que a imaginação nesse livro é vista como uma doença. E o ápice do totalitarismo vai ser uma espécie de lobotomia que mata a imaginação. Afinal, o livro diz que ter alma é uma doença. Cara, eu achei uma leitura bem agradável, com temas que, enquanto, assim, pelo menos nós temos, dada a estrutura de sociedade que nós temos, né, são sempre temas atuais, né? Essa hipertrofia do Estado, a morte do indivíduo. Hoje nós vivemos sempre sob esse espectro, né? Desde que o Estado surgiu, pelo menos desde a Revolução Industrial, esse é uma sombra, né? É uma sombra. Essa organização totalmente racionalizada da vida, que baniria o que é irracional no ser humano, mas ao mesmo tempo mataria a alma, mataria a imaginação, mataria a liberdade, que são coisas que sempre incomodam os totalitarismos, que consideram a arte, por exemplo, uma arte que questione como ideologicamente indesejável.
Bom, tá aí meus comentários. Diz se gostou do novo quadro, se já leu Nós, se curtiu. Bom, espero fazer outros brevemente. Vamos ver se o quadro, se a galera curte o quadro, se o quadro tem recepção. Bom, paro por aqui. Peço que se gostou do vídeo, deixe teu joinha. Se não é inscrito no canal, se inscreva. A maior parte dos vídeos por aqui são sobre história em quadrinhos, mas também tem sobre cinema. E agora começamos finalmente os comentários sobre literatura. Abração e até o próximo vídeo.